Após muitos pedidos aí nas redes sociais, eu montei esta aula especial aqui para a gente analisar o fim da escala 6x1. O que é isso? O que muda? Quais são os impactos? Vamos entender aqui com profundidade essa proposta, os seus impactos e como que isso pode ser cobrado também, né, na redação de concursos públicos. E como vocês já estão acostumados com um padrão jeito mago de fazer redação, esta aula aqui é extremamente qualitativa para gerar resultados significativos. Mas lembrando que o nosso compromisso, além da qualidade dos nossos materiais, cursos, os resultados que são incríveis, ninguém chega perto dos nossos resultados, nós também temos o compromisso com a cidadania. Este é o tripé da empresa Mago da Redação Concursos, né? Qualidade, resultado e cidadania. Preparei uma aula aqui no capricho e acredito que vocês irão gostar, né? E fique à vontade também para comentar aqui no vídeo se concordam, se discordam, por que concordo, por que discordo. Aqui é um espaço extremamente democrático, é uma esfera pública à la Habermas. Bem, vamos com tudo? Vamos lá. Se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez e ainda não se inscreveu, puxa vida, olha esse botãozinho aí, inscrever-se, clica nele, seja um inscrito, porque neste canal há muitos conteúdos de qualidade e gratuitos. Temos também o Telegram Prof. Rafa e o Instagram @Prof. Rafael Reis, nos quais todo santo dia eu coloco conteúdos para que vocês possam pensar sobre os temas de atualidade, os temas filosóficos, estrutura, técnicas de redação. Então serão todos muito bem-vindos às nossas redes sociais. E lembrando que nós estamos neste exato momento na Black Friday, na maior Black Friday da história da empresa Mago da Redação Concursos. Do dia 1º de novembro até o dia 30 de novembro, os nossos alunos, né, os nossos futuros alunos, podem adquirir os nossos cursos, e-books, pacotes de correções personalizadas, mentorias de redação com até 50% de desconto. Há uma escala, não são todos os produtos que estão a 50% de desconto, mas todos possuem descontos incríveis. Então, lá no ato da compra, basta digitar o código, né, o cupom BLACKMAGO, e aí será aplicado o desconto. Então vamos lá, fim da escala 6x1, as mudanças no mundo do trabalho. Lembrando que esse eixo, porque esse aqui é um eixo, o mundo do trabalho, né? E tem vários assuntos dentro dele. Sempre é trabalhado nos meus cursos, em todos os cursos, né? Do gênero dissertativo, argumentativo. Nós temos tanto a videoaula como a aula em PDF, fazendo reflexões, trazendo o repertório para que os nossos alunos possam fazer excelentes produções textuais. E agora algo mais específico, o fim, né, da escala 6x1, que está alimentando o debate nas redes sociais, nas mídias, tanto as ideologias de direita e ideologias de esquerda estão aí debatendo essa proposta. Mas nós vamos entender, né, passo a passo o que está acontecendo. Primeira coisa, essa proposta ela surge de um movimento que chama Movimento Vida Além do Trabalho. Eu achei interessantíssimo, eu não conhecia, né? Aqui já fica como um repertório novo, que é organizado pelo Rick Azevedo, que eu também não conhecia e achei, né, a história dele ali bem interessante. Ele começou a ganhar uma grande popularidade nas redes sociais, trabalhava numa farmácia em horas, né, exaustivas, e ele começou a criar vídeos para o TikTok, e eu não tenho TikTok, então provavelmente foi por isso que eu também não sabia de tanta repercussão dos vídeos dele. Ele mostrando, né, situações exaustivas, prejudicando tanto a integridade física como mental. E aí aquilo ali foi ganhando repercussão, depois ele também se candidatou a vereador e hoje ele é vereador no Rio de Janeiro pelo PSOL. Aí a deputada do mesmo partido, né, a Érica Hilton, falou, ó, deixa eu pegar a sua ideia aqui do movimento Vida Além do Trabalho, que há várias propostas para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, que eu vou apresentar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, mudando a quantidade de horas, né, de semanais trabalhadas.
E ela apresenta essa PEC no dia 1º de maio de 2024. Bem simbólica a data, né? O Dia do Trabalhador. Então, como é que funciona hoje a escala 6x1? Ela não é uma escala utilizada para todos os tipos de serviços e trabalhos, tá? Isso é para alguns ramos, muito utilizado, por exemplo, no comércio. No comércio usa muito o 6x1, que é você trabalhar 6 dias, de segunda a sábado, e descansar um dia, que é o domingão. E o funcionário, o trabalhador, não pode trabalhar mais do que 8 horas num dia e não pode trabalhar mais do que 44 horas semanais. Então, por isso que de segunda a sexta, na maioria das vezes, é assim que funciona, 8 horas, e no sábado 4 horas, porque não pode passar no sábado de 4 horas. Então, é isso que nós temos hoje na legislação brasileira. E a proposta desse movimento Vida Além do Trabalho, né, bem sugestivo, bem interessante, bem provocativo, foi introduzido na justificativa lá da PEC da deputada. Então, a ideia é reduzir a jornada de trabalho, mas sem reduzir o salário, porque os empresários já vêm com esse discurso, se reduzir a jornada, eu vou ter que reduzir o salário, porque a ideia aqui é você manter a qualidade de vida do trabalhador e não ferrar ele, né? E a adoção do modelo 4x3. Então, qual que é a ideia desse projeto? O original é que o trabalhador faça 4 dias e descanse 3 dias, fazendo um equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Só tem, pessoal, que para esse projeto ser aprovado, existe aí um longo caminho, né? Acabou agora de conseguir a quantidade de assinaturas mínimas para que o projeto tramita no Congresso, né? Começando pela Câmara dos Deputados, porque originou na Câmara dos Deputados. Então agora vai tramitar. Então vai para as comissões, só depois que chega no plenário. E muito provavelmente quando chegar no plenário para votação, já houve várias modificações, várias emendas, vários debates, tem que ser votado em 2 turnos. E não para por aí não, depois vai para o Senado. Lá no Senado também vai passar pelas comissões, será discutido, pode ter emendas, terá um segundo turno de votações. Então é um projeto que com certeza vai demorar para ser apreciado. Por outro lado, o que a gente percebe nas redes sociais, né, nos noticiários, que está crescendo uma pressão muito grande. E é interessante que tanto pessoas de ideologia de esquerda como pessoas de ideologia de direita estão pressionando os deputados para que possam, né, pensar direitinho sobre essa proposta. Não é à toa que ela conseguiu essa quantidade. Se a gente olhasse lá em maio, quando ela apresentou, nem era noticiado, foi pouco noticiado, né? Só deu ali uma, digamos assim, uma palhinha nas redes sociais, nas mídias sociais, mas agora não, agora o tema está quente. E muitos deputados, como eu disse, tanto de esquerda, como de direita, como também de centro, assinaram para que a PEC pudesse ser tramitada, né, nos processos ali legislativos. Bem, e além disso, nessa proposta, há a redução de 44 horas semanais para 36 horas semanais, né, que seriam distribuídas nesta escala. Bem, o que leva a esse tipo de proposta? Aquilo que eu já venho falando há muito tempo, que não é novidade para ninguém, que é o contexto do mundo do trabalho. O mundo do trabalho, se a gente olhar desde aí da década mais ou menos de 1960 para frente, passou por muitas modificações. Nós tivemos a alternância de um tipo hegemônico de produção, que era aquele fordista taylorista, passou para o toyotismo, e aí vieram as tecnologias, internet, isso foi modificando, né, as relações laborais. Então hoje nós temos flexibilização trabalhista, que é uma exigência desde do toyotismo, né, flexibilizar as leis trabalhistas. Para quê? Porque assim você consegue maximizar o lucro e consegue investir esse lucro, a defesa das grandes empresas, né? A precarização do mundo do trabalho, que está muito relacionada a essa flexibilização trabalhista, né? Nós tivemos recentemente retirada de direitos, né? A uberização, que promove essa precarização,
terceirização, pejotização, muitos trabalhadores sendo transformados em CNPJ e assim perde, né, diversos direitos sociais, diversos direitos trabalhistas. E somado a isso tudo, nós temos jornadas extenuantes, que se você parar para pensar, na jornada de 44 horas semanais, ela é muito complicada, ninguém quer ela. Por que vocês estão estudando para concurso público? Vamos ser aqui honestos, né? Primeiro, que você quer um bom salário, você quer estabilidade, que você quer fugir, né, de ser mandado embora e quer uma condição boa de trabalho, né? E no serviço público, a grande parte do serviço público são 30 horas semanais. Claro, tem alguns cargos com 40 horas, mas nenhum trabalha sábado e domingo, ou praticamente algumas exceções da segurança pública, que vai trabalhar em regime de plantão, mas dentro dessa distribuição, né, ninguém passa das 40 horas e a maioria trabalha 30 horas com salários, né, bons, com salários bem razoáveis, dependendo aí do cargo e do órgão. Mas quando você pega 44 horas semanais, você imagina, você trabalhou de segunda a sexta, trabalhou no sabadão, e aí chega em casa que no sábado à tarde já está cansado, já está morto, né? Não consegue se organizar para sair com a família, para ter um momento de lazer, para se qualificar, para ler, né? A gente precisa ter tempo de vida, a gente precisa ter tempo livre. A vida não é só trabalho, por isso que é muito interessante o nome do movimento, né? Vida para além do trabalho. Então tem essa redução de horas livres, que prejudica a qualidade de vida. E se a gente for olhar a realidade do trabalhador de grandes capitais, é ainda pior. Porque dependendo do deslocamento que aquela pessoa faça, de pegar um ônibus, um metrô, 2 metrôs, ela perde um tempo inestimável de vida. Por quê? Vai pegar ali 2 horas para ir para o trabalho. Estou dando uma média, né? Pode ser mais, pode ser um pouco menos. 2 horas para ir para o trabalho, trabalha as 8 horas, depois para voltar para casa mais 2 horas em deslocamentos cheios, né? Barulhentos, que prejudica ainda mais. Quando chega em casa, quer o quê? Vai comer, dormir para o outro dia chegar, ou seja, toda a energia de vida é usada para o trabalho, né? E não para realizações pessoais, não para momentos de descanso, de entretenimento. A gente vai aprofundar isso daqui a pouquinho, porque eu trouxe alguns autores aqui para nos ajudar a pensar com mais qualidade, com mais sofisticação. E a extensão das horas de trabalho, lembra que eu falei da tecnologia, isso aqui é uma desgraça. Por quê? Toda empresa que nós temos aí, né, usa o WhatsApp. Por exemplo, aqui na minha empresa a gente usa o WhatsApp, mas eu já falo assim, categoricamente para todo mundo. Nós vamos respeitar o horário de expediente para trocar essas mensagens e evitar o máximo de usar. É só quando não tiver jeito, tem que comunicar alguma coisa, solicitar alguma tarefa, nós vamos usar o WhatsApp. E nada de bom dia, nada de bom cafezinho, não. É só coisas bem objetivas, rápidas e que são necessárias para resolver naquele momento. Mas isso acaba, né, os grupos acabam gerando uma extensão de horas de trabalho, porque muitos, né, permitem o serviço no sábado e domingo, uma mensagem depois do trabalho, né? Igual esse Rick, foi um dos vídeos assim que viralizou, né? É dele estar na sua folga e receber uma mensagem do WhatsApp da patroa dele pedindo para que ele fosse para o trabalho, substituir alguém ou fazer uma certa atividade. Né? Isso é uma extensão do trabalho, a pessoa não consegue desligar do mundo do trabalho. E os motivos relacionados, os motivos elencados, estou falando lá do projeto, da PEC, né, apresentados. Até 2030, a principal causa de afastamento das atividades laborais será a síndrome de burnout. O que é síndrome de burnout? É o esgotamento profissional. É quando a pessoa não consegue ter mais prazer, não consegue ter bons relacionamentos com outras pessoas, já entra num quadro também de depressão por não aguentar mais realizar as suas atividades laborais. Isso no mundo que eu estou falando, né? Hoje, o principal fator de afastamento de atividades laborais, por incrível que pareça, é a dor lombar. Eu não sabia disso, né?
fiquei sabendo ao pesquisar esses dados aí do mundo do trabalho. Outro dado também muito interessante é que o Brasil é o segundo país com mais casos de burnout. Isso, dados relativos a 2021. E 30% dos trabalhadores brasileiros já foram afetados pelo esgotamento profissional. Então, essa exigência de equilibrar, né, a vida profissional e a vida pessoal. Aqui eu coloquei um gráfico, né, da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, sobre a média de horas trabalhadas por semana. Aqui a gente não está falando da legislação, tá? A gente está falando da realidade. Porque, como eu disse, no Brasil não são todas as categorias que trabalham 6x1, 44 horas semanais. Então eles fizeram uma média, né? Uma média para ter uma noção. Então quando a gente pega o primeiro aí, a Índia, 47 horas semanais, né? O Brasil, ó, está aqui com 39, deixa eu pegar uma outra cor, com 39 horas semanais. E aí nós vamos tendo outros países que conseguiram reduzir essa carga. Se a gente olhar aqui, ó, Alemanha, Austrália, Canadá, Reino Unido, Itália, França, todos estão ali no patamar de 36 horas semanais, 34 e chegando até 32 horas semanais. Bem, agora nós também precisamos entender o outro lado, o lado das críticas, o lado das resistências, porque que há muita resistência. E quando há uma resistência, geralmente é por parte de alguns grupos empresariais. Também não são todos empresários, não, tá? Não são todos empresários, não. Aqui na minha empresa aqui, todo mundo, além de ganhar acima da média do mercado, nenhum trabalhador, com exceção de um, trabalha mais do que 30 horas. E essa exceção é 33 horas. Né? Nenhum aqui trabalha mais do que 33 horas semanais. Pois bem, aliás, a não ser eu, né? Porque eu trabalho aí no regime 7x0, de segunda a segunda mesmo. Né? Mas em termos, né, de equipe, a realidade é essa que eu disse para vocês. Todo mundo ganhando acima da média do mercado, que eu faço questão disso, até mesmo para proporcionar o máximo de qualidade para vocês, e essa questão das horas, que ninguém trabalha mais do que 33 horas por semana aqui. Pois bem, senhoras e senhores, a resistência é o seguinte, alguns grupos, né, econômicos vão argumentar o seguinte, olha, há particularidades, e eu concordo, há particularidades mesmo, principalmente no campo do comércio e de serviço, que muitas vezes precisam do funcionário no final de semana, sábado e domingo, que é onde você tem um acúmulo de vendas, né, acaba ficando, por exemplo, shoppings, lojas de shoppings, acaba ficando ali abertas no final de semana, porque é ali que você vai ter mais vendas, né? Precisa ter algum tipo, né, de distribuição diferente. Não sei qual, não sei como propor também não. Só estou refletindo porque, de fato, há setores da economia que têm as suas particularidades. Né? Alegam também que terá, né, custos aqui para as empresas. Repasse, e aí se você tem custo para a empresa, os produtos acabam ficando mais caros e um possível desemprego. Aqui já tem um alarmismo, né? É claro que pode sim ficar mais caro alguns produtos, mas de desemprego isso aqui é muito forte, né? Assim, é um argumento que se usa, mas quando a gente pega, por exemplo, olha só os argumentos falaciosos ao longo da história. Quando acabou a escravidão, qual era o desespero dos aristocratas? Vai acabar com a economia, vai quebrar o Brasil. Esse era o discurso. Se você pegar os jornais da época, lá, né, próximos ao 13 de maio, aliás, nem 13 de maio, quando você já tinha a lei dos sexagenários, a lei do ventre livre, já havia esse discurso, vai quebrar a economia. Né? E depois, quando a gente tem na época do Getúlio Vargas, o 13º salário, o descanso semanal, isso tudo vai quebrar a economia, igual o pessoal também, assim, né? É o único argumento que consegue colocar, que não é um argumento, né? Uma outra crítica é a baixa produtividade, qualificação da mão de obra. Isso aqui faz sentido, tá? Isso aqui faz sentido. Infelizmente, no Brasil, nós temos uma baixíssima qualificação da mão de obra. E isso também é resultado de um péssimo ensino público, né, de educação, de qualificação, de inserção de tecnologia de ponta.
Isso não é uma realidade só do Brasil, são dos países em desenvolvimento, né? Então, de fato, nós temos uma baixa produtividade porque nós temos uma baixa qualificação, uma baixa inserção de tecnologia de ponta nos mais diversos setores, né? Redução de salários e novas contratações. Isso aqui também realmente pode acontecer, porque embora não possa ter a redução do salário, o que o empregador pode fazer? Demitir e ao contratar uma outra pessoa, propõe um salário mínimo lá. Vamos supor que o salário daquela categoria fosse um pouquinho maior. Não, então eu vou dar uma reduzida aqui. Isso pode, de fato, acontecer. E aí a lei seria interessante amarrar isso de alguma forma, porque a ideia é melhorar, né, a qualidade de vida das pessoas. Agora eu vou colocar também aqui, aproveitando que a gente está nessa parte aqui de críticas, de resistência, a grande reflexão é o seguinte: as pessoas hoje possuem uma péssima qualidade de vida. Uma péssima qualidade de vida, tá? Por quê? E eu não estou falando só do pessoal que trabalha 44 horas semanais por semana, não. Estou falando de diversas categorias profissionais. Porque as pessoas concentram a sua energia nas atividades laborais. Afinal de contas, eu preciso ganhar dinheiro, preciso melhorar o padrão de vida, trazer mais conforto para a família, e as pessoas vão aumentando a sua carga de trabalho, né? E com isso vão perdendo qualidade de vida. Bem, a minha questão é o seguinte: eu sou totalmente favorável aqui, né, não tem problema nenhum assumir isso para vocês, eu sou totalmente favorável ao projeto. Mas eu acredito que teremos aí alguns desdobramentos que a gente precisa refletir. Eu acredito que o trabalhador que for para a escala 4x3, se for aprovado, né, o projeto como está, ele vai procurar nessas outras 3 horas, nesses outros 3 dias, né? Ele vai trabalhar 4, descansar 3. Nesses outros 3 dias, ele vai arrumar alguma atividade remunerada. Vai ali para alguma coisa de empreendedorismo, ou vai pegar um bico, ou vai pegar uma outra atividade, né? E aí, o objetivo maior, que é o descanso, que é o repouso, não iremos conseguir. Nós vamos continuar com pessoas exaustas, porque a gente sempre está na busca de melhorar a nossa renda para ter, né, os nossos desejos materiais e necessários também, não só materiais, e necessários do dia a dia, como comer, se limpar, né, ter moradia, atendidos. Então eu acredito que essa parte do descanso ainda assim será difícil de se concretizar, mesmo que esse projeto seja aprovado como ele está hoje na proposta. Agora vamos sofisticar o negócio aqui, vamos aprofundar, porque aqui com o Prof. Rafa a gente faz um panorama, mas a gente aprofunda o debate. E eu vou trazer aqui vários amigos para a gente pensar juntos, né, com qualidade. Para quem já fez algum dos nossos cursos, esses nomes não são estranhos, terão a capacidade aí de relembrar, né, e de perceber como que eles podem ser utilizados nesse tema. Primeiro autor que eu trouxe aqui é o filósofo Hartmut Rosa, tá? O Hartmut Rosa, ele escreve um livro sobre aceleração social, um livro muito interessante, grande pra caramba, eu tenho ele aqui. Na época eu comprei até para montar o curso, né, as aulas, e ele vai falar o seguinte: ele começa a observar que desde a Revolução Industrial nós temos estruturas sociais que passam por modificações profundas que proporcionam essa percepção do tempo acelerado. A gente tem essa percepção, né? Cada vez mais o tempo é acelerado e cada vez mais o tempo é pouco para a gente realizar as nossas atividades do dia a dia. Quem nunca chegou aí no final do dia, no final de semana, e fala: caramba, o tempo passou rápido pra caramba, não consegui fazer nada, né? E quais são essas estruturas? Uma dessas estruturas que ele chama atenção são os meios de transporte. Se a gente for olhar aí, né, para o nosso passado, o que a gente tinha? A gente tinha o jumentinho, né, as carroças, os navios, quando então, por exemplo, o pessoal tinha que sair daqui para estudar lá na Europa, né, elite brasileira estudar lá na Europa, principalmente em Coimbra e tal, tinham que ir de navio, ou as mercadorias, né, que eram mandadas como açúcar para Portugal, depois o café para a Europa como um todo, navio. Então tem que esses navios demoravam, era uma viagem de pelo menos aí uns 55 dias, né? Depois foi evoluindo até a tecnologia também de navio, foram ficando mais rápidos,
Aí vieram os trens na Revolução Industrial, na Segunda Revolução Industrial, que foi uma grande novidade. Imagina trem, pessoal, se você pegar hoje um Xangai aí, um trenzinho, para quem é aqui de Minas, vai lembrar daquele passeio gostoso de Tiradentes para São João del Rei. Mas o negócio vai ali e tal. Ou seja, de Tiradentes para São João del Rei, que são duas cidades coladas, demora mais ou menos 20 minutos o passeio, né? Mas na época era uma grande revolução. Hoje, pra gente que está acostumado com o tempo acelerado, nossa, demora pra caramba, porque hoje já tem carro, tem ônibus, tem avião, né? Tem metrô supersônico. Então, assim, tudo muito rápido. Olha como que então isso acelera. Eu posso chegar, dependendo de onde você estiver, em qual país estiver, em qual estado, eu posso chegar mais rápido, né? Onde eu quero, dependendo do transporte disponível. Uma outra estrutura social que o Hartmut Rosa vai apontar são as tecnologias de comunicação. Então, quando a gente pega a partir de 1990, então, o negócio fica absurdo. Porque antes a gente se comunicava por meio de cartas, que também demoravam 2, 3 meses, né, para chegar, se for uma carta saindo para um outro país, se for para um outro estado, um mês, né, demorava a cartinha para chegar. Aí veio o e-mail. O e-mail já foi uma grande revolução, manda mensagem, já chega lá na hora, quando a pessoa estiver online, ela já acessa. Depois vieram aquelas mensagens de SMS no celular, até que chegou, né, as mensagens instantâneas, com o WhatsApp, depois o Telegram. E é uma coisa desgraçada. Olha como que isso modifica, acelera o nosso ritmo. Hoje, se alguém manda uma mensagem e você não responde em 15 minutos, nossa, você me demorou a responder, que não sei o que e tal, né? Então essas estruturas estão modificando rapidamente e geram impactos no mundo do trabalho, né? Geram impactos na forma da gente lidar com as outras pessoas e com a gente mesmo. Uma outra reflexão aqui também, ó, só reflexão refinada, é do nosso filósofo Byung-Chul Han. O Byung-Chul Han vai falar, olha, ele está olhando para o século XXI. Esse século XXI, ele é estruturado numa sociedade pautada pela produtividade. Então, quando você entra numa empresa, o que os diretores, os donos, os proprietários querem? Produtividade. Querem que os seus trabalhadores produzam o máximo possível, porque isso é uma prestação em grande quantidade de serviço e a fabricação de produtos, né? Então, lá na ponta, quer dizer que o lucro pode, né, aumentar. E essa lógica de produtividade, de resultado, de metas e de objetivos, ela, segundo Byung-Chul Han, extrapola a esfera do mundo do trabalho, seja profissional, e cai também dentro da esfera do mundo pessoal. Veja, quantas vezes você lá no final de semana, opa, hoje eu vou ver um joguinho lá do Verdão, vou tomar uma cerveja, comer um torresminho maroto, e aí você não coloca o primeiro gole da gelada lá e você fala, opa, caramba, eu podia estar desenvolvendo uma redação, eu poderia estar limpando a casa, respondendo um e-mail do trabalho, adiantando um relatório, adiantando alguma tarefa. Então, aquela lógica da produtividade, segundo Byung-Chul Han, não permite mais que a gente descanse. Por isso o nome do livro dele, Sociedade do Cansaço. Está todo mundo cansado, está todo mundo extenuado, que as pessoas não param mais para ter um entretenimento, para estar com a família, para focar, né? As redes sociais também contribuem muito com isso. Ou seja, toda hora a gente está querendo ver alguma mensagem nas redes sociais e esquece de viver um mundo real, de tomar um sorvete em paz, de fazer uma caminhada, de passear. Não estou falando nada de coisa cara, não. Estou falando de coisas simples do dia a dia. Ver, né, o que poderia ser do dia a dia, ou pelo menos no final de semana, ver um filme, ler um livro, né? Então a gente está numa sociedade do cansaço. E essa sociedade do cansaço, pautada nessa ética do desempenho, da produtividade, o que ela está gerando no século XXI? Ansiedade e depressão. Veja, o Brasil é o país mais ansioso do mundo e o segundo mais depressivo. O segundo que tem mais casos de síndrome de burnout. Então casa muito bem aqui com as reflexões do Byung-Chul Han. Mais um pensador, agora o sociólogo italiano, vamos deixar os filósofos um pouquinho de lado e vamos aqui para o sociólogo italiano Domenico De Masi, que faleceu, né, até recentemente,
A gente já trabalhou muitas coisas do Domenico De Masi aí também nos nossos cursos, tem várias dicas, né, todos esses autores aqui também no canal, né? O Domenico De Masi talvez seja o principal pesquisador do mundo do trabalho, né? Uma grande referência, se não for o principal, é uma grande referência das ciências sociais. E ele já vem falando isso, pessoal, desde a década de 1990, da importância do ócio criativo. O que é o ócio criativo? É o tempo livre para o trabalhador, é um tempo livre para ele descansar, repor suas energias, se qualificar também para melhorar a sua produtividade e, com isso, ter felicidade. Ele fala isso no livro dele, né? Ócio Criativo é o nome do livro. Sem o ócio criativo, nós não temos pessoas felizes. É impossível ter pessoas felizes. E aí ele vai falar dessa importância da redução da jornada de trabalho. E aqui ele defende no livro dele, ele defende 6 horas de jornada de trabalho. Aí ele não trabalha escala, né? Então 6 horas seriam 30 horas semanais de trabalho, que ele falaria o seguinte: teríamos duas coisas positivas se né, a jornada de trabalho fosse de 36 horas semanais, 6 horas por dia. As pessoas vão voltar para sua casa, né, descansados, felizes, poderão estar com suas famílias, né, ter momento de lazer, de qualificação, de ócio criativo. E também para a economia, segundo os cálculos dele, ele apresenta esses cálculos, né, vai ser muito positiva, por 2 motivos também. Uma, porque aumenta a produtividade das pessoas, porque indivíduos felizes e indivíduos com repouso, né, com o descanso necessário, são mais produtivos. Né? E poderíamos ter mais contratações para determinados cargos. Então, seria 2 aspectos positivos. Né? Então, aquela coisa que teria um desemprego é mentira, é balela. Né? Os estudos apontam isso. Isso aqui é estudo sério, não é pesquisa meia boca, não. Né? Você pode aumentar o nível de contratação. E por último, eu separei aqui o Karl Marx, o velho Marx. Tem um pessoal aí que tem ódio do Marx, nunca leu nem a introdução, mas não li e não gostei. Tem ódio do velho Marx, né? O Marx é o primeiro grande crítico, digamos assim, pelo menos de reflexões sistematizadas ao capitalismo, né? Um grande pesquisador do capitalismo ali do século XIX, que é o século da segunda revolução industrial. E o Marx vai falar o seguinte: olha, na concepção dele, né, o que gera riqueza? É trabalho. Não, e olha que coisa interessante. Riqueza também é gerada pelo trabalho na percepção de Adam Smith, que é o pai do liberalismo econômico. Só tem que eles vão para caminhos diferentes. Mas eles estão, digamos assim, em consenso que é o trabalho que gera riqueza. Só tem que, para o Adam Smith, a riqueza tem que ser uma busca pessoal, meritocrática, né? Pelo esforço. Se você se dedicar, se você se qualificar, se você fizer isso, você vai conseguir obter, né, êxito financeiro. Mas para o Marx já é uma outra dimensão. Nós já temos uma outra dimensão. É o trabalho que gera riqueza, mas essa riqueza ela não é distribuída. Não é apropriada por todas da mesma forma. Então ele vai chegar, vai dividir a sociedade daquele momento ali em 2 classes principais, a de empresários, que ele vai chamar tecnicamente de burgueses, e de trabalhadores, que ele vai chamar tecnicamente aqui de proletários. E ele vai falar: olha, tudo parece que é muito bonito aqui no capitalismo, porque, né, os empresários chegam e falam: olha, eu vou te pagar um X dinheiro no final do mês pelo seu trabalho, beleza? Então parece que está tudo ali, ok, aqui eu aceito, você aceita, tá tranquilo. Só tem que o Marx vai falar o seguinte: o que gera riqueza? É a mão de obra, é o trabalho. Né? Então, o fruto desse trabalho não fica com o trabalhador, fica com o empresário, é o que ele vai chamar lá de mais-valia. Então, o cara trabalha uma certa quantidade de horas, aquela parte de horas trabalhada, uma parte, né, do seu trabalho paga o seu salário e a outra parte fica acumulado, né, para o burguês. E aí ele vai falar o seguinte: é justamente esse pequeno grupo da sociedade que está vivendo bem, comendo do melhor, morando nas melhores moradias, né, tendo descanso, enquanto essa outra parte aqui está fodida.
E se a gente for olhar no contexto da Revolução Industrial, essa parte aqui estava fodida mesmo, né? Não tinha proteção trabalhista, era em algumas atividades 16 horas por dia, 16 horas por dia, sem proteção nenhuma. Era muito comum acidentes. Então o Marx trabalha essa questão da exploração da mão de obra, que enriquece poucas pessoas, enquanto muitas estão empobrecidas ou com uma remuneração que é incapaz de atender às necessidades mínimas. É só a gente olhar para o salário mínimo. Né? O salário mínimo é vergonhoso. Né? Alguém consegue viver com R$ 1.412? É simplesmente vergonhoso. Pois bem, então, encerradas aqui as nossas reflexões, e eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa aula. E se não gostou, também pode ficar à vontade para opinar, para comentar. O mais legal é a gente participar e debater, né? E também pegar esse vídeo e compartilhar nos grupos aí de estudos que vocês participam. Então, fim dessas reflexões, vamos agora analisar um modelo de redação que eu fiz, é um modelo de redação autoral, tá? Ninguém tem a permissão de utilizar este texto sem antes me solicitar. E eu fiz sobre o tema, a importância da redução da jornada de trabalho. Com certeza esse tema ele será um tema muito quente, muito cobrado nos próximos concursos, né? Ainda mais como a PEC está ainda tramitando e vai demorar a tramitação, então nós teremos aí nas redes sociais, nas mídias sociais de maneira geral, picos, né? Ah, esqueceu um pouquinho o projeto e agora teve um grande debate. Esqueceu um pouquinho e agora teve um grande debate. Até nós termos a proposta validada no plenário ou não, tá bom? Então, vamos lá. A importância da redução da jornada de trabalho. Deixa eu só pegar aqui o marca-texto. Introdução. No clássico filme Tempos Modernos, então aqui eu já estou utilizando uma alusão cinematográfica de Charles Chaplin, a denúncia do controle do tempo das atividades laborais, da jornada extenuante de trabalho e da alienação de todo o processo laboral. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou apresentando o tema. E olha que interessante, para sofisticar a minha apresentação, eu já falei isso em diversas aulas, eu utilizei uma alusão, aqui no caso uma alusão cinematográfica, mas eu poderia ter optado por uma alusão literária, por uma alusão histórica também, né? E para quem tiver interesse, nós temos um e-book chamado 50 alusões para usar na redação, no qual a gente trabalha 20 alusões literárias, 15 cinematográficas e 15 históricas, que está aí com 50% de desconto na nossa Black Friday. Então, aproveita. A Black vai até dia 30 de novembro. Bem, feita a contextualização, agora eu vou montar o meu posicionamento, a minha tese, né? A minha tese é o seguinte: esse cenário, narrado no início do século XX, né? Esse filme é de 1936, salvo engano, ainda persiste na sociedade atual, marcada pelo esgotamento e pela ausência do direito ao repouso. Então, o que eu fiz aqui? Já deixei duas ideias centrais trabalhadas. Agora eu vou para o segundo parágrafo, primeiro argumento. De início, conectivo, insta a reforçar que a sociedade capitalista endeusa a produtividade ao meu argumento. Nesse sentido, é importante destacar as reflexões do filósofo Byung-Chul Han, que vocês aprenderam agora, para o qual a ética do desempenho submete os trabalhadores a rotinas exaustivas e a busca incessante por eficiência. Esse contexto resulta em um estado de fadiga coletiva, a consequência, mais um repertório, no qual doenças como depressão e ansiedade se tornam comuns. Inclusive, dados divulgados pelo portal Politize, mais um repertório, né, dados, apontam que o Brasil é o segundo país com mais casos de síndrome de burnout, fazendo com que milhares de trabalhadores se afastem de suas atividades, aqui faltou um S, de suas atividades por causa do esgotamento profissional. Então, utilizei um repertório que eu ensinei para vocês. Terceiro parágrafo. Esse cenário de pressão, conectivo de retomada, né? Esse cenário de pressão impede que as pessoas usufruam de tempo livre, sendo-lhes negado o direito ao descanso. Então, aqui é o tópico, o argumento.
Agora eu vou para a fundamentação. De maneira oposta, Domenico De Masi, sociólogo italiano, defende que o tempo disponível para desenvolver atividades que proporcionem prazer e relaxamento faz com que o indivíduo se torne mais criativo e motivado. Nesse sentido, ao diminuir a jornada de trabalho, há uma valorização do ócio criativo, o que pode levar a inovações e um ambiente laboral mais colaborativo e satisfatório. Inclusive, muitas empresas, grandes empresas, possuem, além de jornadas reduzidas, espaços de criatividade, videogame, sofás, ambiente relaxante. Para quê? Para que aquele trabalhador possa realmente descansar e ter até um estímulo para pensar em soluções, em inovações. Agora, conclusão. Portanto, a redução da jornada de trabalho não deve ser vista apenas como uma questão de conveniência para o trabalhador, mas como uma necessidade para promover um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional. Então, retomei o tema e retomei as ideias centrais. Ao final, ao permitir que os indivíduos recarreguem suas energias e explorem seu potencial criativo, cria-se uma sociedade mais produtiva e saudável. Então a gente fecha aqui a nossa aula sobre o fim da escala 6x1, mudanças no mundo do trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o likezão aqui, deixa o seu comentário também. Se você não se inscreveu no canal, tá perdendo tempo, porque aqui só tem conteúdo, é o maior canal de redação para concursos públicos, com conteúdo de qualidade e aberto. Temos também o Telegram Prof. Rafa e o Instagram @Prof. Rafael Reis, que eu já falei para vocês, que nessas redes sociais eu divulgo todos os dias, todo santo dia, algum conteúdo de redação, de atualidades, para que os nossos alunos possam aprimorar suas habilidades. Meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês. Compartilhe aí os nossos conteúdos. Um grande abraço.